Eu estava numa reunião e a gente estava conversando sobre objeção. Como quebrar as objeções dos seus clientes. Então vamos lá. Existem objeções que são comuns a todo mundo. Todo cliente tem essa objeção, tá? Então a primeira delas é: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho agora esse valor, ou eu vou pensar, ou eu vou esperar juntar. Gente, essa objeção, ela tem a ver com prioridade, tá? Porque assim, você tem um montante ali que você recebe no mês, ou que você economizou, ou que você recebeu de alguém, sei lá, tá? Mas esse valor que você tem é um valor que você vai investir de acordo com a sua prioridade. Então, o que acontece? Quando você tem uma empresa e você contrata uma consultoria, normalmente a sua receita vai crescer. Então fica mais caro você não contratar a consultoria, porque você deixa de aprender, você deixa de estar com as melhores práticas do mercado e pode acontecer da sua empresa deixar de existir, né? Uma hora os seus concorrentes vão se desenvolvendo e você não, e vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? Você vai diminuindo até que você deixa de existir. Então, assim, o Flávio Augusto fala, estabilidade não existe. Isso quer dizer o quê? Que ou você está crescendo ou você está diminuindo. Não existe a possibilidade de você estar estagnado. Isso não existe. Então, se você está estagnado, muito provavelmente você está diminuindo. Ou você está perdendo relevância, ou você está perdendo cliente, ou você está deixando dinheiro na mesa, tá? Então, o jeito de quebrar a objeção, que é essa objeção de que eu não tenho dinheiro para fazer agora a sua consultoria, a sua mentoria, ou contratar o seu serviço, seja você médico, advogado, engenheiro, seja o que for. Deixa eu te falar uma coisa: se você é médico e a pessoa não tem dinheiro para investir na saúde dela, você tem que pensar assim, falar assim: olha, a sua saúde é a melhor coisa que você tem. Então, se você é médico, você tem todos os argumentos do mundo, tá? Para quebrar essa objeção. Mas, o que eu gosto de falar, assim, para as pessoas que eu atendo, para as empresas onde eu vou dar consultoria, para os meus mentorados, é assim: faça isso de uma forma sutil. Por quê? Porque, na verdade, às vezes, essa objeção, que eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, esconde uma outra. E eu vou chegar nela, podem ficar tranquilos. Primeiro eu vou falar da objeção de que eu não tenho tempo. Gente, o tempo é a commodity mais democrática do mundo. O presidente dos Estados Unidos e o morador de rua, todos os dois têm as mesmas 24 horas, as mesmas que eu e você, certo? Então, assim, não adianta você querer falar, eu não tenho tempo. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo no dia. Só que cada um emprega esse tempo de uma forma diferente. E é isso que faz alguns se desenvolverem e outros não, né? São as escolhas, as prioridades e tudo isso. Então, se você não tem tempo, de novo, é porque você não está, eu ia falar again. Às vezes vem as palavras em alemão, em inglês na minha cabeça, principalmente quando eu tô cansada, né? E eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando numa sexta-feira à noite, depois de uma semana cheia. E então é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: de novo, a questão do tempo é como a questão do dinheiro, é uma questão de prioridade. Então, se você vende um serviço que vai fazer essa pessoa se desenvolver, melhorar a saúde, crescer, vai fazer a empresa deixar de diminuir cada vez mais, fazer essa empresa crescer, empregar mais gente, você tem que ver o seu trabalho, o seu serviço como uma obrigação quase, né? Porque essa pessoa, ela precisa de você, né? Então, quando eu vou nas empresas, eu vou com essa mentalidade. Ou quando eu vou fazer as minhas mentorias ou as minhas palestras, eu vou com essa mentalidade. Olha, eu tô indo lá para ajudar. Quem eu encontrar no meu caminho não vai sair do mesmo jeito, né? Da conversa, não vai sair da mesma forma que entrou, tá? Então, essas são as objeções. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo.
Mas por que que eu falei que às vezes essas objeções elas escondem outra? Porque na verdade, o inconsciente, a gente é fantoche do nosso inconsciente, tá? As nossas emoções são responsáveis pelas nossas decisões. E na verdade, a gente decide com a emoção e justifica com a razão. Então, quando alguém fala eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, na verdade, esconde uma objeção que é a de que isso não funciona pra mim. Olha, eu não consigo. Ah, não, todo mundo consegue, mas eu não vou conseguir, porque eu não sou adequado, porque eu não sei o quê. Aí vem um monte de coisa, né, que a pessoa traz ali da infância, da vida, do que os pais falaram, do que os professores falaram pra ela, do que os médicos falaram pra ela, do que os amigos falaram pra ela, né? A nossa autoimagem, ela vai sendo formada ao longo da vida. E muitas vezes a gente fica com esses complexos, né? E se você tá com uma pessoa assim na sua frente, o que que você tem que fazer? Você tem que mostrar para você quebrar essa objeção, eu quero dizer, né? Se você quiser quebrar essa objeção, o que que você tem que fazer? Você tem que mostrar que uma pessoa parecida com ela, com a mesma dificuldade que ela tem, conseguiu. Para isso, você precisa ter um estudo do seu público-alvo, né? Você precisa ter um estudo das personas. Persona é diferente de público, né? Totalmente diferente de público-alvo. E você precisa mostrar, ou talvez o jogo de quebrar essa objeção é você trazer micro resultado para ela, que é o tal do conteúdo, né, assim, que vai te fazendo, você vai consumindo ali no YouTube ou no Instagram mesmo, aqueles conteúdos que vão fazendo você pensar, poxa, eu consigo sim, olha, eu consegui esse passinho, né? Às vezes tem, sei lá, nutricionista, ou mesmo médico que faz um programa de 30 dias, e aí nos primeiros 10 dias, em vez de você tomar refrigerante, você toma chá, toma água com gás, e aí você vai, assim, tira uma foto no primeiro dia, tira uma foto no último dia. Então você faz aquilo ali sem compromisso, mas você vê, nossa, eu consegui, olha, eu tô diferente, olha a minha foto. Então, esse micro resultado que você teve naquela uma semana, ou 15 dias, ou mesmo um mês, te faz acreditar em você, te faz confiar em você, e isso quebra essa objeção, tá? Então, eu queria trazer essas 3 objeções para vocês, que são as mais comuns, né? As que todos nós enfrentamos para vender nosso trabalho, nosso serviço. E o que eu acho que faz a diferença é você entender o seu trabalho, e eu entendo o meu assim, como um propósito, como uma missão mesmo. Porque eu vivi muito tempo fora, né, do Brasil. E eu experimentei viver em uma sociedade que funciona, né, que tem regras claras, que as pessoas cumprem e que tem, assim, um índice de problema social muito pequeno, né? Apesar de que depois que eu saí de lá, aumentou um pouco, né? A Europa tá agora com alguns problemas também, mas não se compara com os problemas que a gente tem aqui. Então eu me sinto na obrigação, eu tenho certeza que eu não vivi tudo isso para guardar para mim. Então eu me sinto na obrigação, eu vejo como meu propósito e eu encaro a minha volta para o Brasil como um propósito para ajudar as pessoas do meu país a se desenvolverem, as empresas do meu país a praticarem as melhores práticas que são praticadas lá fora. E como eu vejo isso como um propósito, como uma atitude que me leva a servir o outro, então é muito mais fácil eu vender, né, o meu trabalho, a minha palestra, a minha consultoria, a minha mentoria. Por quê? Porque eu sei dentro de mim que tudo isso que eu vivi, que todas essas saídas que eu encontrei, eu quero entregar para as pessoas. Então é genuíno da minha parte isso. E como isso é genuíno, é muito fácil de eu convencer, né? É por isso que eu tenho tanta facilidade de vender. Agora, é claro, como eu trabalho com a Alemanha e eu sou consultora deles, eu tenho um tempo limitado, né? Então eu não consigo entregar, sei lá, 50 mentorias por mês, né? Eu tenho um portfólio limitado de clientes por causa do meu tempo, mas eu encaro isso como um serviço para a sociedade brasileira.
E é claro, eu tenho essa consciência de que eu consigo mesmo ajudar quem me procura. Então, se você tem um serviço que ajuda, que transforma a vida da pessoa, claro, existe uma parte que ela que tem um passo que ela que tem que dar. Né? Não adianta ela ir no médico, o médico prescrever o remédio e ela não tomar. Não adianta ela ir na nutricionista, a nutricionista prescrever a dieta e ela não fazer, né? Então é a mesma coisa, não adianta você ir numa mentoria, a mentora te falar as coisas e você. Então, assim, eu fiz uma mentoria, eu fiz uma consultoria, desculpa, numa clínica, que de um mês para o outro eles triplicaram o faturamento. Por quê? Porque eu falava, eles já estavam fazendo. Então, assim, é uma coisa que eu não tive dificuldade nenhuma em implementar essas técnicas, porque eles estavam ali prontos para absorver tudo que eu ia falar. Agora, já teve outros lugares que eu fui que eu falava, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, não, isso eu já tentei, não funciona. Ah, não, isso não sei o quê. Então, a pessoa tem uma resistência. Com certeza, ela não tentou aquilo daquela forma, porque daquela forma que eu tô falando, eu sei que funciona. Então, assim, às vezes já fez uma coisa parecida, né? Não deu certo, mas a diferença, gente, tá nos detalhes. A diferença de quem dá certo e de quem não dá tá nos detalhes, tá nos hábitos da pessoa, no que ela faz de diferente todo dia, entende? Então não é uma fórmula mágica e nem uma. São os detalhes que fazem a diferença. Então são os detalhes da sua entrega que vão fazer a diferença. Da entrega do seu serviço, da entrega do seu produto, né? Então, tente sempre enxergar assim, com essa mentalidade de que você está nesse mundo praticando uma atividade que está contribuindo para o mundo de alguma forma. Então, seja numa forma de desenvolvimento pessoal, espiritual, ou entregando ali para a pessoa alguma forma de aprendizagem ou de evolução, isso é que você tem que entender. Você tem que enxergar o propósito do seu trabalho. E aí a sua vida vai ficar muito mais fácil, tá? Agora eu quero falar sobre a questão das escolhas, né? Porque eu prometi para uma pessoa do meu grupo exclusivo do WhatsApp que eu falaria mais sobre isso. Então eu quero continuar esse vídeo aqui falando sobre as escolhas. É claro que existem escolhas que você faz e que uma coisa exclui sim a outra, né? Só que existem alguns condicionamentos que a gente sofre desde a infância, sofre no sentido de que nos é imposto, né, esse condicionamento, e que na vida adulta é nossa obrigação reconhecer e nos libertar disso, né? Eu não posso ficar colocando a culpa no que aconteceu no meu passado pelo meu resultado de agora e nem pelo meu resultado do futuro, né? Porque a partir do momento que você é adulto, você faz suas escolhas e os seus resultados vêm de acordo com elas. Então, autorresponsabilidade, primeira coisa. Mas esse é tema para um outro vídeo. O que eu quero explicar? Quero explicar o seguinte: quando você fala para o seu filho, ah, você quer tomar banho agora ou depois do jantar? Ah, você quer tomar banho com esse bonequinho para brincar na banheira com esse bonequinho ou com esse? O que você está condicionando a criança? Você está condicionando a criança a escolher ou um ou outro, né? E existem coisas na nossa vida com relação aos nossos papéis na sociedade de que a gente entende como é ou um ou outro, mas na verdade não. Então existem situações, por exemplo, você tem, sei lá, 100 mil reais e existe uma casa que custa 100 mil reais. Não tem como você comprar a casa e continuar com 100 mil, né? A não ser que você empreste dinheiro. Eu tô querendo dizer assim, existe, né, a possibilidade de ficar com as duas coisas, mas você tem que, não é óbvio, né? Então, o que é óbvio é você escolher uma coisa e perder a outra. Em inglês tem um ditado que fala, não existe comer o bolo e ainda ter o bolo, né? E isso vai sendo implantado no nosso inconsciente desde que a gente é criança, né? Quando eu escolho uma coisa, eu perco outra. E isso é verdade em alguns casos, mas não em todos, né? Então eu dei um exemplo, né,
de um caso de um fornecedor, que eu queria o desconto, eu queria que ele saísse satisfeito e eu queria que fechar com ele o serviço. Então, eu poderia pensar, olha, eu quero que me dê o desconto, então não vai sair satisfeito ou vai perder o serviço. Mas não, eu quero tudo. Eu quero conseguir ser mãe, ser empresária, ser mentora, ser palestrante, ser professora universitária, ser conselheira de projetos de empresas júnior, que foi uma atividade que eu fiz essa tarde, né? Então, assim, eu quero ser consultora da Mercedes, eu quero continuar com o meu trabalho na Alemanha e morar no Brasil. Eu quero os dois, entende? O que acontece é que quando você fica condicionado a ou um ou outro, a sua vida fica muito limitada e você vai se limitando cada vez mais. E aí você fala assim, não, ou eu sou uma mãe legal, ou eu sou permissiva, ou eu sou uma mãe chata. Não, você pode ser uma mãe legal sem ser permissiva. Apesar do meu filho achar que eu sou chata. Entendeu? Mas no fundo, ele sabe que eu sou legal e que eu faço tudo que eu faço pelo bem dele. E a gente precisa entender isso. Não é para ficar pensando um ou outro, não é para ficar pensando ou carreira ou maternidade, ou casamento ou carreira, ser bem-sucedida como empresária ou ser bem-sucedida como mulher. Existe um caminho, que é o que eu falo, que é o caminho do meio, onde eu pego as duas coisas e levo comigo. Você não precisa sempre ir ou para a esquerda ou para a direita. Você pode sim andar no meio e conseguir conciliar os dois, mas isso vai te demandar muito mais energia, né? Muito mais organização, muito mais tempo que você vai precisar investir para se preparar para isso. O que acontece? Quando você fica pensando ou um ou outro, é mais fácil para o seu cérebro aceitar, né? E como você tem esse condicionamento, é muito mais fácil para você ficar em paz também. Falar assim, ah, não, eu não consigo os dois, então deixa um para lá, né? Seria muito mais fácil para mim, por exemplo, trabalhar só aqui no Brasil, porque eu não teria que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Eu não teria que ter esse desgaste maior. Mas eu quero as duas coisas, é importante para mim. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir a minha energia e o meu tempo naquilo. Então, se eu quero ser mãe e ser profissional, eu vou ter que me desdobrar mais, eu vou ter que me dedicar mais, né? Eu vou ter que me preparar mais do que outras pessoas que escolhem uma ou outra. Mas eu também vou me realizar mais. Eu também vou poder ajudar mais. Eu também vou poder aconselhar mais. Então, existe a consequência das escolhas. Que se eu fiz uma escolha limitada, ou um ou outro, eu vou ter a consequência daquilo, que vai ser uma vida de um jeito ou de outro jeito. E isso eu não consigo mudar. A consequência das suas escolhas são regra de causa e efeito, né? Não tem como mudar. Ação e reação. Isso não tem como eu te falar, olha, dá para fugir disso. Não dá. Mas o que dá, sim, é você conciliar dois papéis, duas situações que você traz para sua vida e combina, faz uma combinação das duas coisas ao invés de escolher uma ou outra. Eu espero que tenha ficado mais claro, mas a gente pode falar mais sobre isso. Pode escrever aqui nos comentários, né? Quais são as dúvidas, quais são as preocupações que vocês têm em relação a isso e podem me dar, inclusive, exemplos para a gente discutir aqui, tá? Então, o que a gente falou nesse vídeo? A gente falou sobre as objeções, a gente falou sobre ver o seu trabalho com um propósito, né? Que isso vai te dar muito mais força para fazer e muito mais poder de convencimento, que as pessoas vão sentir que você tem aquilo genuíno dentro do seu coração. E depois a gente falou das escolhas, que podem ser escolhas limitadas ou não, dependendo da situação. É verdade que você escolhe um e perde o outro, né? Por exemplo, quando um homem se casa com uma mulher, ele disse não para todas as outras, né?
Então, existem situações que é verdade, eu escolho me casar, então eu deixo todo o resto para lá. E isso é genuíno também. Agora, existem outras escolhas na vida que eu não preciso me limitar, como, por exemplo, ser mãe e ser profissional. Como, por exemplo, ter uma negociação em que os dois saiam satisfeitos, né? Eu sempre falo, as nossas relações, elas têm que ser baseadas em mutualismo e não em parasitismo, né? Porque o parasita, ele mata o hospedeiro. Então, as nossas relações têm que ser saudáveis a ponto dos dois sobreviverem, tá bom? Então, me conta aqui nos comentários quais são as suas dúvidas ou preocupações pra gente discutir mais. Beijo e até o próximo vídeo.